Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Luiz e sou um apaixonado por pizza. Eu me dedico à arte de fazer pizza há mais de 20 anos. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma expressão que eu escuto muito dos meus alunos, dizendo: Felipe, qual que é o ponto certo para deixar a minha massa perfeitinha? E aí, então, hoje eu vou ensinar, eu vou mostrar vídeo, eu vou falar muito sobre as coisas certas e erradas para você fazer a sua massa e ela ficar no ponto certo. Então, hoje, você vai aprender de uma vez por todas a deixar a sua massa no ponto certinho, bonitinha, para você ter a sua melhor pizza em casa. Beleza? Vamos começar? Então, vamos lá. Até antes de começar, eu vou falar, né? Não sei se você já assistiu outros vídeos que eu fiz, mas o meu intuito aqui é ensinar tudo que eu aprendi nesses mais de 20 anos que eu faço pizza, para que você, que também é apaixonado por pizza, assim como eu, possa fazer pizza na sua casa. Fazer pizza para os seus filhos, fazer pizza para o seu marido, você fazer pizza para a sua esposa, fazer pizza para receber os seus amigos, receber os seus pais. Você já pensou em fazer pizza para sua mãe, a pessoa que mais te ama nesse mundo, que já fez muito por você? Que tal dar esse presente para ela? Fazer uma pizzazinha, servir a sua mãe. Imagina ela sentadinha já à mesa, te esperando, e você chegando lá com uma pizzazinha linda, cheirosa. Chega a dar água na boca que só em pensar. Então, pronto, essa é a minha proposta. É te incentivar para que você possa fazer uma excelente pizza, a melhor pizza na sua casa. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje, que é: aprenda o ponto certo da massa. Então, vamos lá. O que é esse ponto certo da massa? É simples. Esse ponto certo da massa é a textura ideal da massa. Eu vou mostrar aqui. Eu estou online aqui também no YouTube e estou online no Facebook. No Instagram, estou pelo celular. Então, aqui no YouTube e no Facebook, eu estou mostrando uma imagem da massa perfeita e vou mostrar aqui com o celular, tá? Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Tá vendo aqui? Vamos lá, a imagem, ok. Essa daqui é a massa perfeita. Perceba a textura da massa, perceba que ela já começa a fermentar, a criar essa bolinha onde eu estou apontando. Perceba que ela tem uma textura lisa, homogênea, e com o tempo ela vai ter uma fermentação perfeita. Então, essa é a textura ideal da massa, certo? Voltando aqui agora, agitando o celular novamente, o pessoal do Instagram acompanhar. Então, você que está no YouTube, você que está no Facebook, está conseguindo ver com mais perfeição a textura ideal da massa, né? Esse daí já é o finalzinho de um vídeo que eu vou mostrar de como fazer essa massa, de como é o processo para você chegar no ponto certo da massa, que é o que eu vou ensinar hoje aqui, beleza? Então, voltando para cá, você agora aprendeu qual é o ponto certo da massa. Eu sei que, às vezes, a gente tem muita insegurança quando está fazendo a pizza ali, e se está dando certo ou não, se vai terminar ou não, se vai conseguir ou não. Então, eu sei que gera muita insegurança, isso é horrível. A pior coisa que você tem na hora que você está fazendo um prato novo, quando você ainda não tem ali total segurança, é você ficar com essa dúvida. Nossa, será que está indo certo ou não? Será que eu vou... Aí começa a passar um monte de coisa na cabeça. Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou passar vergonha? E aí começa a vir um monte de pergunta e, nossa, essa insegurança, se está no ponto certo ou não, às vezes mata a gente, né? Então, vamos aprender agora o que é o ponto certo e como chegar lá, tá bom? Você acabou de ver aqui qual é o ponto certo da massa. Então, qual é a importância de você saber e conseguir chegar no ponto certo da massa? É o seguinte, primeira coisa,
Se você sabe qual é o ponto certo e se você faz o que tem que ser feito para chegar lá, você vai conseguir finalizar a sua receita, né? Você vai conseguir chegar ao final, você vai conseguir ter uma pizza. Por que eu digo isso? Você vai falar, poxa, mas é óbvio, né? Se você souber qual é o ponto, você vai chegar lá. É porque nem sempre isso acontece. Muita gente tenta fazer pizza, muita gente acha que aprendeu a fazer pizza, e aí ela vai reproduzir, e essa dúvida de estar no ponto certo ou não pode fazer com que ela desista de chegar até o final, que é ter uma pizza. Então, saber qual é o ponto já é o primeiro caminho para você chegar lá, na sua massa ideal. Então, é extremamente importante você saber qual é o ponto certo e você saber qual é o passo a passo para chegar lá, que daqui a pouquinho eu vou falar. Então, outra coisa importante de você saber o ponto certo da massa é você abrir a sua pizza redondinha, né? Se você não deixa ela no ponto certo, ela vai fermentar, ou às vezes nem vai fermentar, mas vai estar toda errada, toda deformada, toda estranha. Então, isso é um dos motivos que a massa às vezes não fica redonda, que é um outro problema, que eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode procurar aí no canal do YouTube, na página do Facebook, que tem só falando sobre como deixar sua massa redonda. Então, se você erra na parte do ponto ideal da massa, ela vai ter a consequência, muitas das vezes, da sua pizza não ficar redondinha, porque ela está fermentando errada, ela não está no ponto certo. Outra questão que é importante você aprender o ponto certo e você aprender como chegar no ponto certo, a maciez da sua massa. Então, se você faz uma receita, não deixa no ponto certo, se, por exemplo, você deixa ela muito seca, que não é o ponto certo, você vai ter uma massa seca. Se você coloca muita farinha, não fica naquele ponto que eu mostrei, ela fica cheia de grânulos de farinha, cheia de bolinhas de farinha. Não sei se você já teve essa experiência de ver isso até em outras receitas, de biscoito e tal. Então, se você não acerta ali na proporção de líquido e farinha, ela vai ficar ressecada, você põe muita farinha. Então, vai gerar uma pizza seca, uma pizza ruim. Então, a importância de você saber o ponto certo da massa é você ter uma massa macia. Outra coisa, você chegando no ponto certo da massa, você vai ter uma massa de fácil digestão. Eu não sei se você já passou por isso, mas até antes de eu ter pizzaria, na minha adolescência, eu ia muito à pizzaria, eu ia muito a rodízio de pizza. Então, eu lembro muitas das vezes que a massa chegava em casa à noite, uma digestão ruim, ficava ali tendo refluxo em relação àquela pizza. E, nossa, tinha uma noite muito mal dormida. Depois que eu estudei, depois que eu vi a etapa de cada processo na hora de fazer a pizza, eu entendi que essa massa no ponto certo, você está respeitando as proporções dos ingredientes e se você respeitar o processo de fermentação, que é a etapa depois de você chegar no ponto certo da massa, você vai estar tendo uma massa de fácil digestão. Então, já até é um outro tópico de um outro vídeo que a gente pode conversar sobre isso. O segredo para você ter uma massa de fácil digestão não é só a receita. Você pode ter aí inúmeras receitas diferentes, mas se você chegar à massa no ponto certo e respeitar o passo seguinte, que é a fermentação, você vai ter uma massa de fácil digestão, beleza? Então, você chegando ao ponto certo, tem uma outra importância também. Você vai ter a fermentação da tua massa, né? Se você não estiver no ponto certo, muitas das vezes você está todo errado na proporção dos ingredientes e vai ter uma fermentação toda errada. Vamos agora fazer o inverso. Eu já falei sobre muita farinha nessa sua massa. Então, se você tiver muita água, por exemplo, você vai ter uma massa muito líquida. E aí depois você não vai conseguir manusear essa pizza de tão líquida. Você vai ter muita dificuldade em finalizar essa massa. E a última questão da importância para você ter o ponto certo da massa é na sova, que é a etapa seguinte, né? Você vai fazer a massa, chegando no ponto certo, você vai conseguir sovar essa massa. E no videozinho que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai ver da água, desde o momento que você coloca a água na massa, até finalizar o processo de sova.
e vai visualizar, como eu mostrei agora há pouco aqui. Vou mostrar rapidinho para quem está no YouTube e no Facebook, ó. Esse é o ponto certo da massa. Então, eu vou mostrar desde quando você adiciona a água até chegar nesse ponto aqui, que é a finalização do processo de sova da tua massa. É muito simples, é muito fácil. É só você aprender o que eu vou ensinar nesse vídeo aqui, que nunca mais na sua vida você vai ter dificuldade em chegar ao ponto certo da sua massa. Beleza? Então, se você não tiver o ponto certo, o que vai acontecer? Primeira coisa, se você tiver no ponto errado e adicionar muita água, essa massa vai pregar nas mãos. Você vai colocar muito líquido, pouca farinha, e vai começar a pregar nas mãos, no dedo, na unha. E aí até eu lembro antigamente, quando eu aprendi a fazer pizza, olhando as receitas clássicas, livros, estava assim, adicione farinha até, vamos ver se você sabe, até o quê? Até desgrudar das mãos. Então, essas receitas clássicas, a gente tinha que colocar a farinha depois e colocar a farinha aos poucos até desgrudar das mãos. Cara, isso é o maior erro do mundo. Por quê? Se você coloca a mão, enfia a mão lá na bacia que está cheia de ingredientes e líquidos, depois você vai adicionar água, essa vai grudar nas suas mãos. E, sinceramente, essa era a coisa que eu menos gostava quando eu comecei a fazer pizza em casa. A mão ficava toda melecada, grudava, e você botava farinha, e não saía de jeito nenhum, pô. Grudava mesmo, sabe? Então, depois eu desenvolvi uma técnica para que isso não aconteça, né? No outro vídeo eu vou ensinar sobre isso daqui. É outro objetivo. Então, você colocar muita água, gruda nas mãos. E isso causa ali, eu lembro muito claramente, apesar de ser há muito tempo, eu lembro muito claramente que eu desesperava. Quando eu colocava muito líquido e depois ia tentando desgrudar a farinha da mão, não desgrudava de jeito nenhum, pô. E aí começava a vir um monte de pensamento na cabeça. Caraca, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que eu vou conseguir? Será que é por aqui mesmo? Será que vai fermentar? Aí você vê, caraca, eu tô tendo esse trabalho todinho para fazer pizza. E no final, será que vai dar certo e tal? Eu lembro até uma vez que eu estava fazendo pão de queijo de saquinho, pão de queijo massa pronta, que era só adicionar, se eu não me engano, ovo e água fria. E aí eu lembro que era para uma tia minha, tia Aurora, uma tia muito querida, e que ela foi visitar a gente lá em casa, e eu fui fazer essa pizza esse pão de queijo para recebê-la. E, nossa, eu fui começar a fazer ali sozinho, né? Começar a fazer sozinho, e eu estava com essa insegurança. Caramba, será que está indo no caminho certo? Será que eu não está? E acabou que minha insegurança foi tão grande, o medo de errar, para a tia Aurora comer o pão de queijo, foi tão grande aquele medo de errar ali, que eu peguei e desisti de fazer, porque eu achei que estava tudo errado. Eu peguei aquela massa do pão de queijo e joguei fora. Sério, eu joguei fora a massa de pão de queijo e tia Aurora não comeu pão de queijo naquele dia. Então, eu fiquei sem. E eu sei que isso acontece quando você vai fazer a pizza. Se ela estiver ali grudando nas suas mãos, vai gerar uma insegurança, você vai ficar na dúvida, será que está no caminho certo ou será que não está? Então, esse é um problema quando a massa não está no ponto certo. Outro problema que acontece quando a sua massa não está no ponto certo, você acaba intuitivamente adicionando ou mais água ou mais farinha. Como assim? Vamos lá, você está fazendo a sua receita de pizza, independente de qual é a receita, tá? Eu tenho várias receitas, mas existem outras muito boas receitas por aí. E já adianto, o segredo não está na receita, tá bom? A receita está na forma de pensar em aplicar a receita. Já é um segredo que eu estou te falando, mas fecha parênteses, você vai aplicar lá a sua receita e aí você coloca a quantidade de água indicada. Aí você acha que essa massa está muito líquida, automaticamente você pensa, nossa, eu acho que eu vou ter que botar mais farinha nessa receita aqui. Aí você vai lá e taca farinha na receita. Colocou mais farinha na receita e aí você começa a mexer e aí a massa tá seca. Aí você faz o quê? Nossa, acho que eu vou botar mais um pouquinho de água nessa receita aqui. Aí bota mais um pouquinho de água. Aí botou, mexeu,
ficou mole demais essa receita. Ficou mole demais, grudando na mão. Você fala, caramba, bicho, agora tá ao contrário. Botei água demais. Vou botar um pouquinho de farinha nessa receita aqui. Aí vai e taca a farinha na receita. E aí você já fez isso 2 vezes, pelo que eu falei aqui. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu comigo quando eu aprendi e aconteceu já com vários alunos, né, que passaram por minha oficina, por meu curso de pizzaiolo. Então, nessa insegurança de estar certo ou não, às vezes a pessoa acaba colocando mais água, mais farinha, e aí já mudou totalmente a proporção daquela receita. Era para ter X de fermento, agora vai ter muito menos fermento para aquela proporção inicial de água e farinha. A mesma coisa com sal, com açúcar, com todos os ingredientes da massa, certo? Então, uma coisa ruim de você não chegar ao ponto certo da massa é você acabar, como eu falei, mudando a quantidade de ingredientes nessa receita e vai acabar mudando o resultado da pizza. Ou ela vai ficar sem sal, com pouco sal, ou ela vai mudar a coloração, ou de um dia vai ficar de um jeito, do outro dia vai ficar de outro jeito completamente diferente. Pode ficar molhada demais, pode ficar ressecada demais. Então, com certeza, ela vai te dar aí uma proporção diferente, tá? Já falei da insegurança, que, sinceramente, ao meu ver, esse é o maior desafio quando você está fazendo uma massa em casa, né? Apesar de você, às vezes, fez um curso, às vezes fez uma coisa, mas se você tem insegurança de qual é o ponto certo, você dificilmente vai chegar lá e vai, às vezes, até querer desistir, como eu desisti do pão de queijo para Tia Aurora. Tadinha, Tia Aurora, não comeu pão de queijo, porque eu não sabia, não tinha segurança do ponto certo do pão de queijo. E por último, qual é o problema? O último problema que eu listei aqui para você não saber o ponto certo da massa é o resultado. Afinal, a gente faz pizza para comer essa pizza, né? Eu, pelo menos, sou apaixonado por pizza, principalmente pelo comer pizza. E isso me levou a fazer pizza. Então, eu via lá as pizzas fantásticas que eu comia nos restaurantes e queria fazer em casa, né? Ou, às vezes, eu queria fazer melhor ainda, né? Às vezes eu via ali, nossa, aquele frango ali, eu queria ele um pouquinho diferente, queria ele menos colorado, eu queria botar mais catupiry ou botar um outro ingrediente que ninguém faz. E aí resolvi fazer pizza. Então, assim, o resultado de comer a pizza, ele é diretamente ligado ao problema do ponto certo da massa. Então, daí a importância de você saber o ponto certo da massa. Se você não souber, o seu resultado está comprometido. Entendeu? Então, vamos se ligar daqui a pouquinho, eu vou mostrar um vídeo, falta muito pouco para mostrar esse vídeo. Por enquanto, eu estou te conscientizando da importância, dos problemas, do que acontece quando você não sabe, da importância de você saber essa questão. Então, vamos lá. O jeito errado de você chegar lá. Entender os ingredientes, entender sobre a função de cada ingrediente, achar que é besteira isso. Então, primeira coisa que eu já vou falar, como eu já falei, o segredo não é a receita. O segredo inicial é você entender a função de cada ingrediente. Você entendendo a função de cada ingrediente, você vai ter ali a segurança de saber a quantidade de farinha ideal, a hora, se realmente é necessário colocar mais água, mais farinha. Então, você entendendo qual é a função do fermento, qual é a função do açúcar, qual é a função do sal, qual é a função da água, do leite, do ovo, do azeite, da margarina, da manteiga, do óleo. Você entendendo a função de cada ingrediente, você vai saber e ter segurança de fazer a sua massa e, como consequência, chegar no ponto certo. Então, não ache que é besteira saber a função de cada ingrediente. É muito importante. Outra coisa errada na hora que você vai fazer a sua massa e que acaba te gerando esse problema de não chegar no ponto certo é simplesmente seguir a receita. Como assim, Felipe? Seguir a receita tá errado? Tá errado. Te falo, tem 20 anos de experiência em fazer pizza. E faz mais de 10 anos que eu transformei a minha paixão por pizza em renda. Então, já tenho 20 anos de experiência em fazer pizza e mais de 10 anos
que eu gero renda com pizza e vivo de pizza, vou assim dizer. E posso te falar com toda certeza, seguir a receita pura e simplesmente está errado. Por quê? Se você pega uma receita que você nunca testou, você nunca fez, e diz lá, você vai colocar um ovo na sua receita. Você vai colocar 10 ovos. Profissionalmente, a gente trabalha com uma quantidade muito maior, né? Então, você vai botar lá um ovo na sua receita, só que cada ovo, ele tem um tamanho diferente, ele tem um peso diferente. Cada farinha também tem um poder de absorção diferente do líquido, né? Se você vai colocar leite e acaba botando leite em pó em vez de leite o líquido, você vai ter um outro resultado. Então, na receita fala lá, sei lá, vamos supor a receita que você pega, fala a quantidade lá, 200 ml de leite, e você for fazer essa mudança, você vai ter problema. Então, colher de sopa, por exemplo, por mais que seja colher de sopa, tem uma variação de quantidade, né? Às vezes a colher de sopa da minha casa é diferente da colher de sopa da sua casa. Eu já vi colher de sopa gigante, colher de sopa pequenininha. Então, assim, é meio complicado você trabalhar com uma receita e achar que aquela receita ela não tem nenhum defeito. Então, dá importância, como eu falei um pouquinho atrás, de você se conscientizar da função de cada ingrediente, e aí você vai saber manejar os ingredientes para chegar no ponto certo, né? Então, não robotize a forma de fazer pizza. Não ache que existe uma receita mágica. Você vai pegar essa receita, vai reproduzir e vai dar certo. Não, não é esse o segredo para você fazer a melhor pizza na sua casa. Quando você entender a função de cada ingrediente, todo o processo, você vai conseguir chegar na melhor pizza que o seu forno pode dar, que você vai conseguir entender a melhor junção de recheios e vai ficar extremamente satisfeito e vai falar, cara, essa aqui é a melhor pizza que eu comi na minha vida. A pizza que você fizer com esses conceitos dentro da sua cabeça. Então, não robotize o fazer pizza. Não ache que vai ter uma receita mágica que vai resolver todos os seus problemas e a pizza vai dar certo. E não ache que é besteira você não saber sobre os ingredientes, né? Culinária, gastronomia, não é só você pegar aquela famosa receita de bolo, que não é. Muita gente não sabe fazer bolo, muita gente não consegue fazer bolo. E muito bolo é mais ou menos, sabe? E poucos bolos são bons pra caramba, que você come. Então, seguir receita de bolo não é simples, por causa disso que eu tô te falando. Você tem que entender um pouquinho, você tem que estudar um pouquinho. E eu tô aqui para te ajudar justamente nisso que eu tô aí há mais de 20 anos praticando, estudando. Aí vem um problema, aí eu penso, eu estudo, converso com um, tento dessa forma, não dá certo, tento de outra forma, aí dá certo. E aí, finalmente, eu consigo a solução para poder fazer ali o que eu quero, para chegar no resultado que eu quero. E hoje, graças a Deus, temos aí uma das pizzas mais apreciadas na nossa cidade. A nossa avaliação lá do iFood, pode olhar aí, Pizza Terapia, aqui em Campina Grande, põe o CEP de Campina Grande, se você está aqui fora de Campina Grande, você vai ver, é uma das melhores avaliações, a gente mantém lá no topo há mais de ano. Então, assim, qualidade em primeiro lugar, e seguir esses processos de saber pensar em pizza gera esse resultado. Então, vamos agora para o nosso videozinho, que eu vou mostrar o jeito certo de fazer essa massa, bem rapidinho, tá? 5 minutinhos. Eu vou mostrar do início do processo de sova até você terminar de fazer essa massa, e aí você vai ver qual é o ponto certo e vai entender como é que chega lá, tá? Vou pegar aqui da live aqui do Instagram, vou virar para o computador. E quem está no YouTube ou no Facebook vai ver com mais clareza. Tá viradinho aqui também, ó. Se você está aí no Instagram, você pode correr lá no YouTube, no Facebook, você vai ver com mais clareza essa receita da massa que eu vou botar aqui agora, tá? Vamos lá. Pô, foi aqui, vou dar play. Lisinha, sem nenhum grânulo. Farinha. Esse é o final. Vou voltar agora aqui, ó. A partir do momento que eu coloquei a água, eu vou contar o cronômetro. Eu tenho de 10 a 20 minutos para terminar esse processo. Então, eu vou marcar aqui no meu cronômetro
10 minutinhos. E aí, quando chegar nos 10 minutos, eu vou verificar a textura dessa massa e decidir se eu coloco mais tempo ou não. Então, adicionei a água, coloquei toda de uma vez aqui, e aí eu vou mexer, como eu falei. Ó, coloquei a água nessa receita daí, já tinha colocado todos os outros ingredientes, tá? Já tinha colocado todos os outros ingredientes, e aí agora adicionei a água. A importância aqui é mostrar o processo de sova, tá bom? Então, vou dar play de novo aqui, já coloquei a água, vou começar a mexer. A farinha de cima para baixo. Como é que mexe a pizza. Ó, não preciso colocar a mão de início. Se eu colocar a mão aqui agora, a farinha vai grudar toda na minha mão. E antigamente, se você tiver tentado fazer antigamente pizza, você vai ver que tem muitas receitas que falam adicionar farinha até desgrudar das mãos. Se eu fizer isso agora aqui, colocar a mão, não vai desgrudar nunca. Vai ficar sempre grudada, pedindo farinha. E aí, esse é um dos motivos que muitas pessoas erram essa receita. Então, coloquei, misturei, chegar nesse ponto, tá vendo? Já não sai mais daqui com a colher. Então, eu vou tirar essa massa que está aqui na colher e vou partir para a mão. Eu vou pegar a farinha lá de baixo, jogar para cima e apertar com a palma da minha mão, tá? Joguei, ó, presta atenção, com a palma da mão, ó. Não preciso fazer esse movimento com a massa, tá? Limpei o fundo, a palma da mão, vendo? Ó. E aí vai seguindo esse movimento, vai limpando o fundo, tirando a farinha do fundo. Tá vendo? Tá vendo como é que ela vai limpando a bacia? Aí você pode prestar atenção no seguinte: muitas receitas falam que você pode utilizar água morna ou que deve utilizar água morna. Água morna, ela é melhor para dissolver o fermento fresco. Então, ela não é uma obrigação nessa receita quando você utiliza o fermento seco, tá? Mas, se você utilizar água morna, você catalisa, você acelera o processo de fermentação, então ela vai fermentar mais rápido, só isso. Se você está com pressa para fazer a sua pizza, usa água morna. E eu vou amassando, fazendo esse movimento. A partir do momento que eu limpo essa bacia de azeite, ó, eu vou partir agora para a mesa. Eu vou sovar essa massa aqui na mesa, tá? E o movimento é esse. Eu vou abrir a massa e dobrar. Só isso. Vou fazendo repentinamente esse movimento. Abriu e dobrou. Simplesmente isso. Abriu, dobrou. E vou fazendo isso, seguindo. Não precisa bater, não precisa rasgar, não precisa socar. Só dobrar. Percebe que ela já modifica a textura da massa. Olha a maciez. Pena que você não pode sentir o cheiro do azeite que ela exala. É uma massa muito simples. Extremamente saborosa. Só dobrar. É uma massa leve, de fácil digestão. Agora, esse momento aqui de mexer a massa faz um pouco também parte da terapia de fazer pizza, que a gente aproveita nesse momento. Lembra da infância, da época de brincava de massinha? E aproveita esse momento aqui também para pensar. Olha como já modifica a textura da massa. Olha como ela fica já outra coisa, em pouco tempo mexendo. Finalizando aqui a massa, você vai ver que
Ela já está bem lisinha, bem maleável. E agora eu vou abrir para você ver por dentro dela. Olha como ela está bem lisinha, sem nenhum grânulo de farinha, bem maleável. Está pronta para usar. Pronto, terminou o vídeo. Vou voltar para cá. Deixa eu botar o celular de novo para falar quem está aqui no Instagram. Deixa eu botar aqui. Pronto, voltei. Então, a gente viu agora aqui, eu mostrei para vocês todo o processo de sova da massa, né? A partir do momento que você coloca o líquido, no caso eu coloquei água ali, né? Até você finalizar o processo de sova e chegar no ponto certo da massa. Então, agora você aprendeu qual é o ponto certo da massa e o que você tem que fazer. Eu ainda não falei sobre uma palavra, eu pensando, nossa, como é que eu posso resumir tudo isso em uma palavra para te ajudar se você está com dificuldade de chegar no ponto certo da sua massa? É o seguinte, um passo para você chegar no ponto certo é ter paciência. Muitas das vezes você acha, quando você está fazendo a massa ali, que ela não está no caminho certo, ou está muito úmida, ou está muito seca, e você acaba, às vezes, se desesperando antes do momento. Então, eu não sei qual a receita que você está utilizando, mas dê chance para confia nessa receita, dê chance para a farinha ela absorver todo o líquido que tem ali. Então, tenha paciência, fique de 15 a 20 minutos sovando a sua massa. Se você, entre 15 e 20 minutos, sovar essa massa e ela ainda não chegar no ponto ideal, aí sim você adiciona mais um pouquinho de água ou mais um pouquinho de farinha. Mas fique no mínimo de 15 a 20 minutos no processo de sova. Ou seja, tenha paciência, que se essa receita ela foi aprovada por alguém, grande probabilidade dela só precisar daquela quantidade de ingredientes. E você aprendendo a pensar sobre a receita, você vai conseguir ali fazer a variação necessária para entender se precisa de mais um pouquinho, menos um pouquinho. Mas, se eu resumir isso tudo em uma palavra, é paciência. Tenha paciência. Isso não é só útil na hora de fazer a massa da pizza, né? Em quantas coisas na vida é importante a gente ter paciência. Quantas coisas a gente perde por não ter paciência. Quantas amizades a gente perde, quantas oportunidades de trabalho a gente perde. Às vezes um cliente a gente perde, né? Porque a gente não teve paciência para escutar ou porque a gente não teve paciência para não falar alguma coisa, né? Seja certa ou seja errada, mas que não precisava ser dito. Então, isso tudo se aplica também à massa, né? E por isso que eu chamo a pizza de pizza terapia. Por isso que, para mim, fazer pizza é uma terapia, né? É um dos motivos. Então, tendo paciência em fazer a massa, você chega num bom resultado. Tendo paciência na vida, você chega a um bom resultado. Então, eu vou ficando por aqui. Te convido a curtir esse vídeo. Te convido a compartilhar com quem também se interessa por pizza, se interessa por gastronomia. E te convido a ver os outros vídeos que eu já publiquei sobre esse tema. Então, vou deixar o meu abraço. Peço a Deus que nos abençoe e encha a sua vida de bênçãos. Beleza? Valeu!